Agora, destaque internacional. Em Pequim, o presidente da China, Xi Jinping, teve uma reunião a portas fechadas nessa quinta. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e em um comunicado, os dois representantes prometeram fortalecer a relação entre os países. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, chegando aqui nos nossos estúdios, qual o principal ponto dessa relação entre a China e a Coreia do Norte no encontro que chama atenção sempre da imprensa internacional. Bem-vindo, Fabrício. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O principal ponto é estabilidade. A Coreia do Norte fica ali no quintal da China e ela é economicamente dependente dos chineses. E para a China não é interessante que a Coreia do Norte vá para uma briga com a Coreia do Sul, sua grande rival, vamos dizer assim, ali na Península Coreana. Então há sempre esse tipo de conversa envolvendo o apoio militar entre os dois países, porque eles têm um tratado de defesa mútuo que foi assinado em 1961, pouco depois do final da Guerra das Coreias, lá na década de 50, onde quando um país for atacado, for agredido, o outro disponibiliza suas tropas para ajudá-lo. Ou seja, se a Coreia do Norte for atacada, se envolver num conflito, a China entraria junto com a Coreia do Norte. E se a China em algum momento for atacada por qualquer país que seja, a Coreia do Norte também ajudaria, assim como ela já está ajudando a Rússia no conflito com a Ucrânia. Para a China, isso não é interessante, que haja uma guerra ali, porque a Coreia do Sul, obviamente, seria apoiada pelos Estados Unidos, poderia desencadear um conflito muito maior. Agora, do outro lado, houve um boato, pelo menos que se fala, porque é muito difícil a gente saber com exatidão o que Xi Jinping e Kim Jong-un conversaram, até pela natureza dos dois governos, mas houve essa informação de que a Coreia do Norte apoiaria uma eventual invasão chinesa em Taiwan, para retomada do controle de Taiwan. Além disso, a China tem uma outra preocupação envolvendo a Coreia do Norte: a fronteira, o controle da fronteira para evitar a imigração ilegal em direção à China, pessoas que possam sair da Coreia do Norte e tentar atravessar, chegar lá na China, onde as condições são consideravelmente melhores do que na Coreia do Norte. Há o comércio entre os dois países. A gente tem aqui, inclusive, os números para trazer envolvendo essa relação comercial entre China e Coreia do Norte. Olha só, em 2000, no começo do século 2000, 2001, era menos de $1 bilhão de comércio entre esses dois países. Ele bateu recorde aqui mais ou menos na metade da década passada, com 6,86, quase $7 bilhões em comércio mútuo entre os dois países. Veio a pandemia, isso tudo caiu e agora a marca está aqui, $2,72 bilhões em 2023. A China exporta para a Coreia do Norte veículos, exporta também energia, exporta alimentos, que isso é muito importante para a Coreia do Norte. Em troca, a Coreia do Norte exporta carvão, que é utilizado principalmente para abastecer as termoelétricas chinesas e até ajuda um pouquinho nessa dependência energética. 98% do comércio da Coreia do Norte é com a China. Então, a Coreia do Norte, que já tem uma situação muito complicada por questões óbvias, precisa da China, precisa fortalecer o tempo todo as relações com os chineses. Enquanto isso, Xi Jinping quer manter essa dependência norte-coreana e garantir que a Coreia do Norte esteja ali, no bolso dele ou debaixo do braço, para garantir que Kim Jong-un não vai fazer nenhum tipo de maluquice, vamos dizer assim, e comprometer a vida da China, comprometer o projeto chinês de desenvolvimento. A China, por exemplo, é contra a nuclearização do arsenal da Coreia do Norte, mas ela já entendeu que a Coreia do Norte está desenvolvendo esse arsenal nuclear e isso é algo inevitável. Então, para ela é mais interessante manter a Coreia do Norte controlada, bem vigiada e garantir que ela não vai se envolver em confusão. É como se fosse, Thiago, um irmão mais velho querendo evitar que o irmão mais novo não se meta em problema na escola, vamos dizer assim, para garantir que ninguém vá parar na diretoria. Mas essa história da Coreia do Norte não é de hoje, né? E a China sempre teve preocupações em relação a isso e outras potências também.
Sim, exatamente. A primeira manifestação do governo chinês envolvendo o arsenal nuclear da Coreia do Norte foi uma manifestação, inclusive, condenando a nuclearização de Pyongyang, ainda antes de Kim Jong-un. Mas conforme o tempo foi passando, eles foram mudando um pouco o tom. Inclusive, a China bloqueia grandes sanções contra a Coreia do Norte quando isso é tema, por exemplo, da comunidade internacional. A China sempre vai contra essas posições mais restritivas à Coreia do Norte, para garantir que haja ali um respiro para o país conforme seja possível. Agora, é uma situação muito delicada. É interessante também porque essa primeira reunião entre Kim Jong-un e Xi Jinping desde 2019, pelo menos tete a tete, né? Então a gente pode esperar talvez alguma manifestação mais forte nos próximos dias, o que ainda assim é pouco provável, é sempre cheio de mistérios, ali os comunicados são muito vagos, então é difícil a gente ter muita certeza. Agora, que chama a atenção é que pode ter algum desdobramento, isso definitivamente pode ter. Sem dúvida. Fabrício Naidski, editor de internacional da Jovem Pan. Bom descanso para você. Até amanhã. Obrigado, para você também.